E aí galera, tudo bem com vocês? Esse é um vídeo que eu gravo todo ano e o intuito dele é falar a minha hipótese de tema, o tema que eu acho que vai cair na redação. É um vídeo que eu tento mostrar pra vocês por meio de dados que um tema se destaca e tem muita chance de cair na prova. Esse ano especificamente, muitos dados apontam diretamente para um tema. Então no vídeo de hoje eu vou falar que tema é esse. No dia 7 de setembro, o INEP fez a seguinte postagem. Um post que alerta que o censo 2022 já começou e que a população deveria receber bem o recenseador em casa. E sim, galera, essa é a minha principal aposta de tema para a redação do Enem desse ano. Mas por que, Felipe? Eu vou responder te fazendo uma pergunta. Tu sabe qual é a importância do censo demográfico para a sociedade? Se tu sabe, parabéns, de verdade. Eu falo isso porque, infelizmente, a esmagadora maioria da população brasileira não faz a mínima ideia. O censo demográfico é um levantamento realizado pelo IBGE para identificar a quantidade de pessoas e a situação de vida de toda a população brasileira. É a pesquisa mais ampla feita no nosso país, atingindo todos os brasileiros. O objetivo do censo é oferecer um retrato da população brasileira com relação à pobreza, à escolaridade, com relação a mudanças demográficas como a taxa de natalidade, mortalidade, expectativa de vida, entre diversos outros fatores. Vale ressaltar que ela é obrigatória. Todo brasileiro deve responder sob pena de multa. Essa pesquisa, pessoal, é feita a cada 10 anos. No entanto, esse ano a gente tem uma peculiaridade. Devido à pandemia, a edição que era para ter sido feita em 2020 foi adiada para esse ano, 2022. Os censos demográficos são a única forma de avaliação real da situação de vida no país. Essas outras pesquisas que a gente vê, pesquisa de fome, desemprego, pesquisa eleitoral, por exemplo, o que é que essas pesquisas fazem? Elas trabalham basicamente com amostra. Elas pegam uma amostra da sociedade, um pedaço que representa todo o universo, e faz a pesquisa com essas pessoas. E isso em uma escala infinitamente menor. Já os censos não. Com o censo, toda a população brasileira é estudada. E isso, pessoal, tem um impacto imensurável para as políticas públicas do nosso país. O censo fornece as bases estatísticas para nortear as políticas públicas do nosso país. É por meio dos censos que o Estado consegue definir as políticas públicas mais efetivamente e tomar as decisões de investimento. O que é bem lógico. Se eu sei que determinada população é mais vulnerável para a pobreza, por exemplo, se eu tenho essa evidência, eu consigo agir mais efetivamente e direcionar recursos para solucionar aquele problema. Diferente do que seria se eu não tivesse essa informação. Então, os censos demográficos desempenham um papel social gigante. No censo desse ano, pessoal, tá acontecendo algo que é atípico. A gente tá tendo um abandono massivo por parte dos recenseadores. Pra quem não sabe o que é um recenseador, é o coletor de dados. É o carinha que vai até a tua casa pra fazer a entrevista, pra aplicar o questionário. Então, por consequência desse abandono, o censo vem sofrendo adiamentos constantes, o que traz um prejuízo imensurável para o desenvolvimento do país. Muitos dos recenseadores têm atribuído essa desistência a algumas causas. Eles citam que estão desistindo por conta de atraso de pagamentos, de assédio sexual, de violência e principalmente da recusa em responder o questionário. A sociedade, infelizmente, não está contribuindo e aceitando a pesquisa de forma receptiva. E esse é o principal problema. Se a gente for parar para pensar, esse problema decorre basicamente de falta de informação. Como eu falei para vocês, a expressiva maioria dos brasileiros não tem sequer noção da importância do censo para o desenvolvimento do país. Então, por tudo isso, essa é a minha principal aposta de tema para a redação desse ano. Eu acredito que a redação desse ano aborde a importância do censo demográfico para a sociedade brasileira. Se não isso de forma direta, eu acredito que o tema ele gira em torno de algum indicador avaliado nessa pesquisa. Se a gente for parar para analisar, é um tema que cumpre todos os requisitos de seleção para o Enem. Primeiro, que é um problema, é atual, atinge toda a sociedade brasileira e vem sendo amplamente discutido pela mídia. Então, na minha concepção, é muito interessante que vocês utilizem esse último mês de preparação para tentar entender melhor essa temática. Aqui no canal, eu preparo vocês para escrever sobre qualquer coisa, sobre qualquer tema. Então, de certa forma, isso não é algo que vai ser tão impactante para a preparação de vocês. Mas é muito bacana a gente ter uma ideia mais palpável do que pode cair, né? Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje foi esse e eu queria perguntar pra vocês qual o tema que vocês acham mais provável de cair na redação desse ano. Vocês acham que esse tema que eu apresentei tem possibilidade de cair? Eu quero muito ler a opinião de vocês aqui embaixo. Então deixem comentários. No mais, eu espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!